Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro do nosso programa Terra, Meu Amor, esse espaço de reflexão, esse espaço em que nossa mente, nosso coração se abrem para cada vez mais estarmos perto da graça do pertencimento a esse planeta azul. E hoje eu trago uma pessoa muito especial para estar conosco. Seja bem-vindo, Genebaldo, ao nosso Terra, Meu Amor. É uma alegria muito grande ter você aqui hoje com a gente, para justamente trazer isso que eu acabo de dizer. O Terra, Meu Amor, é esse espaço de encontro para a gente pensar junto como podemos estar a serviço dessa terra linda, da qual pertencemos, né? Então, queridos e queridas, eu gostaria de ler um pouquinho do currículo do Genebaldo, só para vocês se inteirarem um pouco mais da sua grande e longa trajetória, né? Então, Genebaldo Freire Dias, ele nasceu em Sergipe, na cidade de Pedrinhas, e ele foi cidadão honorário em Brasília no ano de 2016. Ele é bacharel, mestre e doutor em ecologia pela Universidade de Brasília. Ele é ex-analista ambiental do IBAMA, e ele professor da Universidade Católica de Brasília, autor de mais de 2 dezenas de livros sobre a temática ambiental, notadamente sobre a educação ambiental, e também sobre a ecologia humana, né? Então, ele é um ativista ambiental há 45 anos a serviço desse cuidado com a Mãe Terra. Genebaldo, que bom que você está aqui. E eu vou começar o nosso encontro trazendo algo que chegou nas minhas mãos, que é a sua última obra, né? O seu último livro, cujo título é Percepção Ambiental, Sincretismo, Gratidão, Tributo e Conspiração pela Vida na Terra. Eu gostaria que você apresentasse para os nossos telespectadores essa sua obra e que ela vai determinar uma jornada a partir de agora, né? Então, eu queria que você também falasse sobre essa sua jornada. Boa tarde, boa noite, bom dia. Muito grato pelo convite, Regina. Uma alegria estar aqui com vocês, sabendo da luz que vocês emanam a partir desses programas. Esse livro é a consolidação de uma reflexão e um ajuntamento de vários elementos, de mais ou menos uns 15 anos, e foi o resultado de uma constatação ao longo da jornada das falhas dos programas de educação ambiental implantados, não só no Brasil, como em diversos outros países. Essa constatação, ela surge a partir do momento de você perceber que vivemos numa sociedade distópica, que estamos vivendo com insatisfações crônicas, com fragilidades de todos os tipos, de vulnerabilidade social, econômica, ecológica, que levam a vários riscos, né? E nos tornamos seres extremamente nocivos ao ambiente onde nós chegamos. Nos tornamos o terror dos ecossistemas. E isso merecia uma reflexão mais profunda das razões disso. Por que estamos como estamos? Por que somos como somos? A saída para essa armadilha que nós mesmos criamos. Por que a gente não percebe que a gente esteve há muito tempo no caminho errado? Então, para uma espécie se comportar como nós estamos nos comportando, ou seja, alheios aos riscos e às vulnerabilidades, alheios aos avisos e aos limites, mesmo conhecendo muitos deles, só há uma justificativa para isso: uma grande falha de percepção. Não estamos percebendo. E não estamos percebendo há muito tempo. Tanto que todas as narrativas
que nós estamos desenvolvendo ao longo da caminhada evolutiva fracassaram. A narrativa econômica não deu certo, a narrativa política muito menos. Aliás, essa nos levou a 5.000 conflitos em 3.000 anos. As narrativas ideológicas se decompuseram, a narrativa da educação também falhou, porque nenhuma dessas narrativas entregou um ser humano capaz de perceber a importância e, principalmente, os significados de estar na Terra. Sofremos de normose, e com isso a gente não observa os nossos limites, nos tornamos seres extremamente displicentes, egoístas, arrogantes, e abrimos mão de compartilhar a alegria de estar aqui presente. Então, esse livro ele busca, por meio de duas partes, uma é atiçar a percepção e a outra é aguçar a percepção, com vários exercícios e alguns exemplos e algumas técnicas de atiçar a percepção, contribuir de uma forma para que esse processo de ampliação da percepção pudesse acontecer, para que, de alguma forma, essa isquemia perceptiva pudesse ser dissolvida, esse coágulo de ilusões pudesse ser dissolvida e a gente sair um pouco dessa egoesclerose, do que a gente chamou da isquemia perceptiva, e dessa imbecilosfera que foi criada ao longo dessa caminhada. É super importante esse livro nesse momento, porque o que eu vejo, Genebaldo, é que nós justamente chegamos numa realidade que é a realidade que demanda uma transformação, um salto evolucionário. Então, assim, eu não consigo imaginar nenhuma ferramenta mais necessária para esse momento do que nós vivermos um processo de educação, uma pedagogia iniciática, uma pedagogia que nos inicie nesse pertencimento ao que você falou e que abra a nossa percepção para essa possibilidade de uma vivência diferenciada e feliz por sermos filhos e filhas da Terra, que nós colocamos a nossa perspectiva de felicidade em função do sistema econômico muito atrelada ao ter. E aí a gente se distanciou dos aspectos essenciais que constituem o ser humano. Nós nos distanciamos, por exemplo, de que a gente não vive sem água, água limpa, não é só água, é água limpa como a natureza nos lega, que nós precisamos de ar, e não é qualquer ar, é um ar com a composição que em bilhões de anos a Terra criou num equilíbrio perfeito para que a gente pudesse respirar. Não é? Então, quer dizer, existem, vamos dizer assim, aspectos essenciais da realidade que a gente se distanciou e estamos pagando um preço alto por isso. Porém, assim, eu vejo que, ao mesmo tempo, eu não sei se você concorda comigo, mas nós temos mostrado, através das civilizações, que o ser humano tem uma qualidade extraordinária, que é a resiliência. Então, nós agora estamos sendo convidados para manifestar, mais uma vez, essa capacidade de adequação, e, no outro ponto da espiral, a gente precisa, então, se alfabetizar novamente para esses dados de realidade. O que você acha disso? Bom, eu creio que existe a resiliência boa e a ruim. A ruim é você ter uma resistência muito grande em continuar achando, se alimentando da incrível crença que a gente pode continuar fazendo o que está fazendo sem colher qualquer consequência. E isso é muito forte, porque todos os processos
de educação e comunicação reforçam isso. A educação, na forma como ela está, ela não tem a mínima possibilidade de dar algum resultado diferente do que o que nós temos. Então, há, sim, uma necessidade de mudanças profundas em muitos paradigmas, em muitos conceitos. É o momento certo de mudança de hábitos, de costumes, de modelos, até de crenças, visões, padrões. Ou seja, uma mudança realmente como nós nunca tivemos. A situação na qual estamos imersos, ela vai exigir de nós, seres humanos, de nós sermos como nunca fomos. Nós, como espécie, nos tornamos inviáveis. Eu posso dar alguns exemplos, e a gente cita no nosso livro, uma listagem de coisas assim. Nós somos a única espécie que, e faz uma listagem dos absurdos que nós vimos cometendo ao longo dos séculos e que continuam. Eu cito um exemplo muito simples. Os rios só têm dois regimes, a cheia e a seca. Sabemos que no período de chuva ele vai alargar. Então, ali não é lugar para colocar cidade, não é lugar para você construir. E a gente perpetuou esse modelo que se repete no mundo inteiro. Você chega na frente de uma bomba de gasolina, você encontra um aviso bem grande, dizendo assim, benzeno. Esse produto não tem níveis determinados de segurança, causa câncer. E aí você tem 7 milhões de carros jogando essas coisas para a atmosfera, depois nos admiramos que as pessoas adoecem com câncer. Vamos ao laboratório e descobrimos que uma substância extremamente perigosa, precisamos ter muito cuidado com ela, e daí a gente passa a usar essa substância como adoçante. Aspartame, ciclamato. Então, do ponto de vista de sobrevivência e resiliência de espécie, nós estamos na contramão. Nós, como espécie, estamos adotando estratégias absolutamente inviáveis se nós pensamos em continuar a nossa escalada evolutiva. Nesse livro, a gente faz uma listagem dessa isquemia, que passa pelo uso de combustíveis, né, o uso da energia elétrica, a nossa alimentação, que a gente ainda se alimenta de cadáver, mata o bicho para comer o cadáver, e herdamos dos nossos ancestrais e insistimos em manter esse padrão. No crescimento populacional, que é insustentável, você jogar 83 milhões de novos seres todo ano, e os recursos não aumentam. Mas o mais preocupante disso tudo, apesar de não ter nenhuma visão apocalíptica nem ruim da história toda, eu creio que são processos evolutivos, mas está a educação alienadora e alienante. E ela se transformou em algo absolutamente inócuo para a nossa evolução quando ela passou a ser um instrumento de negócio e, por outro lado, ela centrou todos os esforços em conteúdos, em informação, em detrimento do trabalho com os valores humanos. Se nós não nos tornarmos seres cooperativos, nós não temos esperança de ter coisas boas na frente. A nova biologia revela que os seres que têm a maior capacidade de sobrevivência não são aqueles mais fortes, não. São aqueles que detêm a maior capacidade de cooperação. Então, nesse nosso livro, no momento que a gente fala das estratégias, a gente traz alguns elementos que são capazes de sensibilizar as pessoas para que elas se tornem mais sensíveis. Precisamos sair dessa insensibilidade coletiva, precisamos sair dessa fase de instinto, subir para a razão, mas subir para conexões mais intuitivas e com elas acessarmos a mente cósmica e com elas acessarmos a nossa consciência. Ali está o nosso depositário fiel do mais importante, da essência de estar aqui. Então, no momento que a gente promove
a ampliação da percepção, a pessoa se torna mais grata. Ela passa a expressar gratidão pela vida, porque ela passa a reconhecer os significados de estar aqui, de tanta coisa acontecendo, de você estar sobrevivendo na superfície de uma esfera, flutua no espaço, aquecida por uma estrela que tem vida curta, e alguns elementos nessa estrada ampliam de uma forma muito grande e rápida essa sensibilidade quando você aborda determinados temas, por exemplo, a nossa impermanência. Uhum. Sim. Temos consciência que nós temos um corpo físico, que é um empréstimo da Terra, átomos que se aglomeram em moléculas e formam tecidos, e esses tecidos formam órgãos e sistemas, e num contexto de água, tudo isso foi emprestado da Terra por meio da alimentação, da respiração. Daí você vive a experiência, envelhece, morre, decompõe, devolve tudo à Terra, começa tudo outra vez. Fisicamente, são ciclos conhecidos. Ocorre que essa nossa impermanência, ela se estende, porque a Terra também é impermanente. O nosso Sol, que mantém a vida na Terra, tem uma vida curta também. Então, em 7 bilhões de anos, ele apagou-se. E na metade disso, ele já aumentou de tamanho e engoliu a Terra, e esse é o grande mistério. Esse é o... Sim, esse é um grande mistério. E, assim, ultimamente, eu tenho refletido pelo fato de que existem muitas humanidades na humanidade hoje. Então, que, por exemplo, existem seres humanos e coletividades, por exemplo, cidades, povos, que realmente se perderam completamente nessa rota. Por outro lado, existem povos também, que são os povos originários, os nativos das terras, que ainda existem, né, em vários países e que estão ativos, como, por exemplo, na Nova Zelândia, né, os Maori, que acabaram trazendo o Iamune como um ente de direito constitucional, não é? Então, assim, a gente vê, por exemplo, os saberes dos nossos povos originários aqui do Brasil, da América Latina, o bien vivir, né, da nossa latinidade. Então, eu creio que esse é o momento realmente, Genevaldo, da gente reconhecer que a gente precisa aprender, não apenas a partir desse momento, olhando para frente, mas também resgatando os saberes de povos originários, que, se nós formos olhar, eles têm uma relação com a terra reverente, respeitosa. Por exemplo, outro dia eu estava ouvindo o Beike Achaninka, ele dizendo como que os Achaninka fazem o manejo da terra, né, que eles plantam numa determinada área, num determinado tempo, em seguida eles mudam aquele plantio, vão para uma outra área, eles pescam num trecho do rio, depois eles fazem o manejo daquilo, fazem uma ceva e avançam, ou seja, eles têm uma relação, eles percebem o quanto que a ação humana naquela região gera um impacto, mas os saberes desses povos fazem com que eles transformem isso numa maneira de estar junto com a Mãe Terra. Então, assim, são instâncias civilizatórias nesse momento contemporâneo. Eu acho que esse é um dos maiores desafios da educação ambiental, é integrar esses saberes e avançarmos juntos nesse momento, nesse planeta tão diverso. O que você poderia nos trazer a esse respeito? Olha, tem uma atividade que a gente faz nas nossas oficinestras, que é um misto de oficina e palestra, com algumas perguntas que a gente faz e busca algumas respostas. Uma delas é assim: dá para você respirar depois? A gente faz essa pergunta. Na verdade, a gente faz um exercício assim: pede para as pessoas segurarem a respiração. Respirar bem profundamente e segurar a respiração. E aí a gente vai esperando até quando as pessoas estão segurando ali. E a gente vai falando: olha, segura só mais um pouco.
mais um pouco. Quando a gente observa que as pessoas já estão no limite, a gente fala assim, espera mais só 5 minutos. Aí todo mundo cai na risada. Não dá para esperar 5 minutos. E daí a gente vai para essa pergunta, dá para respirar depois? Não dá. Dá para respirar ontem? Não. Só se respira no presente. Essa troca entra um pouco da terra, percorre teu corpo, passeia, alisa seu metabolismo e você devolve imediatamente. É contínuo, é constante, é intrínseco. Não há separação. Infelizmente, todos os... Eu queria comentar, aproveitar essa sua fala para trazer um trecho do seu livro que você diz assim: agradeça e cuide bem desse incrível equipamento de experiência física terrena, o corpo humano. Apodere-se das sabedorias disponíveis para viver com reverência, prolongando a sua durabilidade de modo a aprender o máximo que puder. Então, quer dizer, você traz aqui nesse seu livro justamente o reconhecimento do corpo humano como um sacrário, que vai facilitar a possibilidade da experiência da identidade terrena. Então, assim, eu queria te fazer uma pergunta nesse sentido. Eu tenho refletido sobre o fato de que, muitas vezes, esse distanciamento da percepção do corpo humano como sendo esse sacrário de experiência e identidade terrena, esse distanciamento desse território, desse pequenino espaço de praça pública, como diz o Roberto Crema, o distanciamento da conexão com essa vastidão que é esse corpo humano, acaba se refletindo também no distanciamento do território, porque esse é o nosso primeiro território, né? O nosso corpo é a nossa primeira casa, e a nossa construção civilizatória nos afastou dele, tanto é que você disse bem, né? A gente se distanciou tanto que a gente é capaz de comer plástico, a gente é capaz de respirar um ar poluído e achar que é isso mesmo, a gente é capaz de tomar uma água totalmente cheia de química e achar que é isso mesmo, né? É capaz de comer comida processada e achar que é isso mesmo, ou seja, esse distanciamento do nosso corpo nos trouxe também um distanciamento do nosso território, que é a nossa mãe, é a nossa casa-mãe, né? Então, eu acho que o processo de educação, ele passa por esse diálogo entre esse território íntimo e sagrado, que é o nosso corpo, e esse território sociedade, esse território planeta. Você poderia comentar essa reflexão? No livro, a gente dá um exemplo da nossa orelha, e eu remeto lá à acupuntura. Os infinitos pontos que existem de aplicação de acupuntura só na nossa orelha. E se a gente vai, a partir dali, até chegar nos mapas de metabolismo complexo da vida do corpo humano, e você faz um cálculo simples, nós formos nos basear apenas no conhecimento que temos até hoje, de processos evolutivos. Para chegarmos a uma orelha do corpo humano, nós precisaríamos mais de 8 bilhões de anos, e a Terra não tem essa idade. Então, é uma belíssima encrenca jogada no colo da ciência. E a educação que foi colocada ao longo dos séculos, ela foi nos afastando e nos tornando seres arrogantes, ao ponto de nós afirmarmos coisas assim. Está no meu próximo livro, que se chama Etani. Etani é o espírito das plantas. É um livro escrito pelas plantas. E as plantas dizem assim: é curioso vocês, seres humanos. Nós, plantas, estamos aqui há milhões e milhões de anos antes de vocês. Nós respiramos sem ter pulmão, nós enxergamos sem ter olhos, nós nos movimentamos sem precisar de pernas, nós nos comunicamos sem precisar de boca, nada disso. E estamos aqui
e dominamos o planeta. Somos 90% dos biomas. E temos recursos incrivelmente sofisticados de reprodução, de sobrevivência e de processos evolutivos incorporados ao longo desse tempo. E vocês simplesmente falam que nós somos seres inferiores. Vocês assim nos rotulam como seres inferiores. Então, a questão toda, Regina, vai parar na percepção. Nós não temos consciência da grandiosidade, da complexidade e dos mistérios que estão no nosso próprio corpo. Se você analisar a função de uma simples célula, é de uma complexidade tão grande que você pode colocar tudo que nós temos disponível até hoje, que ainda é incapaz de entender 10% que tem ali. Óbvio que nós estamos no limiar de mudanças muito profundas com o acoplamento da nanotecnologia com a inteligência artificial. E a gente fala isso no nosso livro. Virão aí mudanças que podem levar a humanidade para caminhos de uma insensibilidade maior ainda. Por isso que o momento que nós estamos vivendo talvez seja um momento crucial e mais importante para a gente ampliar a nossa percepção, sair desse sono, dessa letargia. É hora de buscarmos e atingirmos novos níveis, mais sintonizados com a consciência cósmica, com as sabedorias ancestrais, com os relâmpagos intuitivos que nos visitam. Precisamos valorizar essa preciosidade que a gente rotula de vida, sustentada por mecanismos e processos que estamos longe de conhecer e compreender. E, finalmente, eu gostaria de fazer um convite, que a sua vida seja vivida em contínuo estado de vigília, de celebração e de gratidão, e que não deixe que a loucura do mundo impeça você de ser feliz e, principalmente, de fazer as outras pessoas felizes também. Isso é que eu acho assim, encantador no seu livro, Genevaldo, porque você, com toda essa bagagem e essa crítica a partir da experiência humana, nessa desconexão, ao final do seu livro você acena com um capítulo que diz assim: a batalha decisiva, conspiração para a revolução que pode dar certo. Né? E você justamente traz isso, né? Que a sensibilidade leva à expansão da consciência a partir dessa percepção. Então, nosso tempo já está terminando, a gente teria horas para conversar ainda, então eu deixo para você as palavras finais, para você trazer essa palavra de esperança em relação a essa questão dessa batalha decisiva para um novo futuro para a humanidade. O que você teria para nos deixar? Principalmente gratidão por essa oportunidade de estar aqui e um convite às pessoas que estão nos vendo, nos visite no nosso site, no genebaldo.com.br. Lá tem o e-mail, a gente pode conversar. E, por último, dizer que nós, seres humanos, temos, todos nós, inseridos no nosso patrimônio genético, os genes da sobrevivência. É só ficar atento às coisas que vêm de lá. E sigamos. Sim, eu sempre trago um poema no nosso programa, e eu vou finalizar com um poema do Vladimir Mayakovsky, que eu acho que converge com o que você trouxe, na medida em que traz, vamos dizer assim, um canto de alerta. E o poema diz assim: na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim, e nós não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem, pisam nossas flores, matam nosso cão, e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz,
E conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta. E aí não podemos dizer mais nada. Então, eu acho que esse alerta do Mayakovsky diz isso, que cada um de nós possa trazer a sua palavra, o seu saber, e honrar a palavra e o saber do outro, para que a gente possa construir uma sociedade solidária, inclusiva, fraterna e profundamente ética. Gratidão, Genebaldo, pelo nosso encontro, e gratidão a você, telespectador, por ter estado conosco, e até o nosso próximo encontro.